Do avivamento, bom dia para todos vocês, um dia abençoado, um dia extremamente profético e cheio da presença doce do nosso querido amigo Espírito Santo. Aleluia, sejam todos bem-vindos, amém? Sejam bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, glória a Deus, shalom, shalom para cada um de vocês que estão entrando. Hoje é sexta-feira, dia 6 de março, hoje tem culto dos jovens na Global, que é um culto de muito avivamento. Já quero convidar todos vocês, hoje às 19 horas, horário de Brasília. A gente envia o link em todos os locais, é um culto geral, todos podem estar participando, amém? Então quero te convidar para participar do culto de hoje. Vai ser um culto sobrenatural. Eu acredito que hoje a pastora Letícia, né? A pastora Letícia vai estar ministrando no dia de hoje, vai ser um tempo sobrenatural. Olha, o pessoal passou muito mal. Gente, essa oração que eu fiz agora na madrugada, geralmente o pessoal passa muito mal, muita coceira no corpo, ânsia de vômito, né? São quebras bem profundas mesmo. E na próxima madrugada nós vamos estar orando, ativando as bênçãos do Senhor, as bênçãos de Deuteronômio 28, palavras bíblicas, certo? Sobre a sua vida. A expectativa 1000 para amanhã. Amanhã tem a nossa aula, a origem dos demônios, está fantástica. Pensa numa aula que está poderosa. Vocês vão ter um conhecimento muito privilegiado, né? Eu vou explicar muito bem para vocês o que talvez muita gente não consegue explicar. E vocês vão ter um conhecimento aí privilegiado. Então se preparem. Você que não fez sua inscrição ainda, dá tempo, é amanhã, às 14 horas. Você só precisa colocar aqui nos comentários a palavra eu quero, vai chegar um link. É gratuito, 100% online. O que você precisa fazer? Você só precisa colocar aqui nos comentários eu quero, que vai chegar o link para você, amém? Gente, pensa numa aula. Ó, quero lembrar vocês, não vai ficar gravado. Então você coloca o seu alarme para despertar. Coloca lá, alarme. Às 14 horas, a origem dos demônios, certo? Então, você entrou na plataforma, já tem lá, eu acredito, né? Ali ao vivo esperando. Deu o horário, você vai clicar e nós vamos começar. Lembre-se que eu geralmente começo bem dentro do horário. Se eu, né? Acredito que uns 10 minutos antes das 14 horas, a gente vai estar abrindo já, colocando ali um louvorzinho para vocês escutar até o momento nós iniciarmos a aula. Então vai ser um tempo sobrenatural. Aumenta a expectativa do seu coração. Já tem, eu vi. Aí a Silmara já foi lá na plataforma, já viu que tem lá, né? Tem lá uma janela, né? Dessas, como que você... Tipo dessa de vídeo, né? Que tá ali esperando, aguardando. Aleluia, glória a Deus. Então, eu quero que você se prepare para um tempo extraordinário. Vou falar muita coisa legal para vocês no dia de amanhã. A aula de amanhã é a origem dos demônios. Então, se eu fosse você, eu já aumentava a expectativa. Madrugada forte, né, gente? Hoje nós oramos por quebra de maldições da área financeira, né? E se você viu que o fazer o mapeamento é muito importante porque é um ato de confissão, certo? É um ato de confissão. Apóstolo, só fala um pouco devagar. Aí conseguimos. Ai, meu Deus. Gente, mas é tanto conteúdo, como que eu vou falar devagar? Algumas coisas eu vou falar bem devagarzinho pra vocês pegarem, tá? Ó, a aula de amanhã é gratuita. Você precisa entrar lá no seu e-mail, vai chegar o acesso para você lá no e-mail. Você vai entrar lá na plataforma do aluno, certo? Você vai entrar lá na plataforma do aluno, vai entrar lá na minha plataforma, aí você vai achar lá a origem dos demônios, vai estar lá aguardando, certo? Eu vou pedir, Gu, lembra depois para pedir pro pessoal do suporte enviar ali. Vocês estão no grupo? Se você estiver no grupo, eu vou pedir pro pessoal hoje enviar, ensinando vocês como que entra, tá? Certo? Eu vou pedir hoje. Aleluia. Vou pedir pro minha equipe de suporte enviar lá. Se vocês estão no grupo, porque você recebe o link e entra no grupo. Fica no grupo que ali vocês vão receber as instruções. Como que entra na plataforma, como que faz para assistir, tá? Não tem nada para imprimir, gente. A aula é ao vivo e você vai só para ver a aula. Amém? Aleluia. Aula 100% gratuita, 100% online no dia de amanhã. Glória a Deus. Sim, você que se inscreveu, ali tem vários grupos do WhatsApp com meus
né? Alunos que estão aguardando para amanhã, eu vou pedir pro pessoal, tá? Está enviando para você como você que ainda não conseguiu entrar na plataforma, por quê? A aula é pela plataforma, tá? A aula é pela plataforma. Glória a Jesus. Queridos, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Vamos estar orando agora para nós começarmos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te glorificar, Senhor Deus, por essa madrugada. Eu quero te bendizer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez em libertações, arrancando pessoas de diversos tipos de cativeiro. Toda honra e glória ao Senhor Jesus, Pai, por essa madrugada estrondosa. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, eu chamo agora a presença do Teu doce e amoroso Espírito Santo. Pai, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo através da minha vida. Consagra esse devocional, essa manhã e tudo aquilo que o Senhor vai estar fazendo no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos, amém? No nome do Senhor Jesus, abra comigo em Zacarias, capítulo 8, tá? Zacarias, capítulo 8. Zacarias, capítulo 8. Pastora Bruna, coloca para mim aqui, fazendo um favor, Zacarias, capítulo 8, para o pessoal. Zacarias, capítulo 8. Glória a Jesus. Glória a Deus. Pronto. Zacarias, capítulo 8. Vamos ler? Aleluia. Vamos lá. Bênçãos prometidas para Jerusalém. É o subtítulo aqui do texto. Então recebi outra mensagem do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Tenho muito ciúme do monte Sião, e eu sou consumido de zelo por ele. Assim diz o Senhor, voltarei para o monte Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, homens e mulheres idosos voltarão a caminhar apoiados em suas bengalas nas ruas de Jerusalém e se sentarão juntos nas praças, e as ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Assim diz o Senhor dos Exércitos. No momento, isso pode lhes parecer impossível. Ó remanescente do povo, mas acaso é impossível para mim, diz o Senhor. Ou seja, Deus está falando aqui de uma restauração, certo? Que talvez aos olhos das pessoas é impossível aquilo voltar a acontecer. Mas aí Deus fala, acaso isso é impossível para mim? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aqui eu estou no verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem ter certeza que eu resgatarei o meu povo dos lugares onde foram levados no leste e no oeste. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus fiel e justo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, sejam fortes e completem a tarefa, desde que lançam os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos. Vocês têm ouvido o que os profetas dizem a respeito de terminar a obra. Antes de iniciarem os trabalhos do templo, não havia dinheiro para contratar pessoas ou pagar por animais. Nenhum viajante estava seguro, pois havia inimigos por toda parte. Eu os havia incitado uns contra os outros. Agora, porém, não tratarei mais o remanescente do meu povo como tratei no passado, diz o Senhor dos Exércitos, pois agora plantarão as sementes em paz, as videiras ficarão carregadas de uva, e a terra produzirá suas colheitas, e os céus derramarão o orvalho. Darei essas bênçãos como herança ao remanescente deste povo. Entre as outras nações, Judá e Israel se tornaram símbolo da nação amaldiçoada, mas não será mais assim. Agora eu os resgatarei e os transformarei em bênção. Portanto, não tenham medo e sejam fortes e continuem a reconstruir o templo. Então, nós estamos vendo um contexto de que Deus pode pegar algo que está amaldiçoado e tornar isso uma bênção.
E é exatamente essa palavra que eu quero entrar depois com vocês sobre restauração, tá? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, eu estava decidido a castigá-los quando seus antepassados provocaram minha ira, e não voltei atrás, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, porém, estou decidido a abençoar Jerusalém e o povo de Judá. Portanto, não tenham medo. Isto é o que vocês devem fazer. Digam a verdade uns aos outros. Em seus tribunais, pronuncie sentenças juntas, que conduzem à paz e não tramam o mal uns contra os outros. Não se agradem de fazer juramentos falsos. Odeio todas essas coisas, diz o Senhor. Olha só, não tramem o mal uns contra os outros. Não se agradem de fazer juramentos falsos. Eu odeio essas coisas, diz o Senhor. Porque isso fala de caráter, queridos, tá? Esta é outra mensagem que recebi do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Os jejuns habituais que vocês têm observado no 4º mês, bem como no quinto e no 7º e no 10º mês, chegaram ao fim. Eles se tornarão festas de alegria e celebração para o povo de Judá. Portanto, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, pessoas de nações e cidades de todo lugar virão a Jerusalém. Os habitantes de uma cidade dirão aos habitantes de outra, venham conosco a Jerusalém para pedir ao Senhor que nos abençoe e vamos adorar o Senhor dos Exércitos. Estou decidido a ir, e muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para buscar o Senhor dos Exércitos e para pedir que Ele os abençoe. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia, 10 homens de 10 nações e línguas diferentes agarrarão a barra das vestes de um judeu e dirão, deixe que acompanhemos, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. Amém? Então, o que Deus está falando aqui sobre restituição, tá? E eu quero entrar com vocês nessa palavra, eu quero trazer essa palavra hoje com vocês sobre restauração. O que nós estamos fazendo hoje, o que nós fizemos na madrugada é restauração. Então, por exemplo, tem pessoas que vêm de fracassos financeiros, tem pessoas que vêm de fracassos emocionais, tem pessoas que vêm de fracassos profissionais ou fracassos dentro da família, né? Então, mas as pessoas não entendem que para Deus restaurar qualquer coisa, a primeira coisa é a gente precisa ser humilde para reconhecer os erros, para reconhecer as coisas abomináveis que talvez estão na nossa vida e impede essa restauração. Porque para Deus vir restaurar, legalidades têm que ser quebradas, coisas têm que ser removidas, porque não tem como, por exemplo, você quer viver debaixo da bênção do Senhor, mas você não honra princípio. Você não honra princípio, você não é dizimista, você não honra aquilo, porque a bênção do Senhor, ela tem as suas, né? Você não honra, você não carrega os princípios do reino de Deus. Então existem os princípios, tá? Então não adianta a gente querer viver restauração numa área sem antes nos submetermos a falar assim, Deus, essa área aqui eu preciso de restauração, mas eu entendo que eu também preciso me posicionar. E eu quero falar aqui hoje, talvez algumas verdades, que talvez vai igual vocês colocam essa chineladinha, né? Então, eu quero trazer aqui alguns versículos para vocês abrirem agora comigo, tá? Vamos lá. Glória a Deus. Deixa eu achar aqui, restauração. Então, o que Deus está falando no texto? Que Ele vai restaurar, né? Ele vai restaurar Israel, Ele vai restaurar a cidade de Jerusalém, e aquilo que é impossível aos olhos humanos, para Ele não é impossível, e Ele vai restaurar, e Ele vai trazer essa restauração, certo? Então Deus, Ele está interessado em restaurar as nossas vidas, uma vez que nós nos posicionamos na presença dEle. Só que não adianta só você falar, agora eu estou buscando Deus e fazendo as coisas certas. Você precisa ser vulnerável, você precisa ser humilde em reconhecer os erros daquela área de vida, para que Deus possa arrancar na raiz as legalidades. Amém? Então, por exemplo,
Tem vidas que estão quebradas, famílias que estão destruídas, tem ministérios que estão paralisados, tem chamados que estão obstruídos, tem territórios, né, na vida de uma pessoa que está arruinado, por exemplo, o território da área sentimental. Tem destino que parece que está travado, que parece que não rompe, tá? Então, vamos abrir comigo em Joel capítulo 2, versículo de número 25. E, queridos, uma coisa eu aprendi que para Deus, para mim viver uma bênção em uma área, antes eu preciso restituir, mas a restituição não é só falar, de agora para frente Deus vai começar a restituir. Não, a restituição, ela parte de um posicionamento, tá? Restituição parte de um posicionamento. Então, vamos lá. Joel 2, 25 fala assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador e o meu grande exército que enviei contra vocês. Então, Deus está falando aqui de restituição, certo? De restituição. Deixa eu ver outro versículo aqui, ótimo. Deixa eu ver aqui. Salmos 126, verso de número 1. Salmos 126, verso de número 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, Deus, ele é o mais interessado em restaurar a sua vida. Agora, deixa eu dar um exemplo aqui para você, simples. Tem mulheres que, eu quero ter meu casamento restaurado. E eu creio que Deus, ele é o mais interessado em restaurar o seu casamento, porque Deus, o princípio de Deus é família. Agora, você quer um casamento restaurado, um esposo transformado, mas você é uma mulher rixosa. Você é uma mulher que mente pro seu marido. Você é uma mulher que implica por qualquer coisa. Você é uma mulher que não tem sabedoria para falar as coisas. Você vive comparando seu marido com qualquer coisa. Você vive inferiorizando o seu marido. Aí me explica que tipo de restituição você terá no seu relacionamento, uma vez que você não tem a sabedoria de falar: Senhor, eu quero uma restauração no meu casamento, mas me transforma primeiro. Me transforma primeiro. Isso também vale para os homens. Aí o homem, meu Deus, eu quero que Deus restaure o meu casamento porque minha mulher é complicada demais. Mas você é machista, você é implicante. Você tem pesos que a sua mulher está carregando que não era para ela carregar, que era para você estar carregando. Tinha coisa dentro da casa que era seu papel estar fazendo. E você não consegue fazer o mínimo porque você acha que trabalhar fora já é o suficiente. E a sua mulher às vezes tem que trabalhar fora, tem que fazer um monte de coisa pesada em casa. Ou seja, tem as obrigações de casa, mas aí você acha que você não precisa fazer nada dentro de casa, não corrobora com nada, não ajuda com os filhos. Aí que tipo de restauração? Aí você quer que a sua esposa seja o mel, seja um docinho? Ela não vai ser. Ela vai ser rixosa. Ela vai ser uma mulher que toda hora talvez vai debater com você. Ela não vai saber andar em submissão. Por quê? Você não se pronuncia como um homem de verdade dentro da sua casa. Queridos, né, às vezes a gente fala assim, são coisas pequenas, mas igual, o lixo da minha casa, eu nunca tirei o lixo da minha casa. Amor, que dia que eu tirei o lixo de casa? Nunca tirei o lixo da minha casa. Isso é trabalho do meu esposo. E eu sempre falo assim, peso, eu posso até pegar se ele não estiver em casa, mas a hora que ele chega eu não consigo pegar nada pesado. Porque ele é um homem, a força é dele. Amém? Mas pergunta pra ele, que dia que você lavou um banheiro? Nunca lavou um banheiro. Mas eu já lavei. Eu não tô falando que não pode fazer, eu tô falando que tem as coisas que eu creio que é do homem fazer. E tem as coisas... Que dia que eu troquei uma lâmpada? Nunca na vida. Que dia que eu arrumei qualquer coisa dentro de casa? Nada. Então, o que eu quero trazer aqui pra você? Eu tô falando aqui da área conjugal pra vocês. Aí você quer um casamento restaurado, você quer isso, você quer aquilo, mas você não faz sua parte. Então, o que eu tô tentando explicar pra você? A restauração só vem com posicionamento. Então não adianta você querer ter um marido maravilhoso se você é uma mulher chata, rixosa, complicada. Não adianta, mulher, você querer, né? Não adianta, homem, você querer ter uma esposa. Perdão, não adianta, mulher, você querer ter um esposo, um príncipe, se você é uma mulher chata. E não adianta esse homem querer ter uma princesa se ele é um ogro. É simples assim. É simples assim. Então, queridos, agora, tem pessoas que entraram nesse lugar e não têm coragem de falar.
Ô meu amor, me ajuda aqui em casa, faz isso. E querido, as coisas acontecem conversando. Restauração acontece conversando. Não vai chegar um anjo, colocar um chip na cabeça do seu marido e falar: eis que agora você recolhe o lixo, eis que agora você faz isso e isso. Não, não é assim. As coisas, queridos, nós estamos ainda no mundo natural. Então eu quero que você entenda, existe a parte de Deus em te abençoar nessa área, mas existe a sua parte em fazer as coisas. Então eu estou trazendo aqui um exemplo para você da área conjugal. O seu marido só vai te ajudar com os filhos se você começar a delegar para ele. Se você começar a falar: olha, me ajuda aqui, me ajuda ali, me ajuda com isso, com aquilo outro. Por exemplo, nesses dias agora, né? Olha só, vou dar um exemplo aqui do apóstolo. Ele é referência. Eu estou fazendo esse lançamento agora da aula gratuita amanhã e consome muita energia, muita gravação de vídeo e conteúdo. E eu não estou fazendo só esse lançamento, eu estou fazendo já o material do seminário, vai ser o maior seminário de libertação e batalha espiritual que eu vou lançar amanhã para vocês na aula, tá? Não percam a oportunidade. Então, nesses dias, o apóstolo sabe, eu já faço oração da madrugada, é aquela coisa, e eu tenho algumas pessoas que eu discipulo, isso e aquilo. Então, ele vai lá, ele faz o almoço, ele me ajuda, ele adianta coisas que é da rotina que precisa fazer, igual um almoço. Então, só dele fazer um almoço, nossa, me ajuda muito nesses dias. Só dele poder. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. A restauração, ela só vai vir quando vocês começarem a caminhar em unidade. Mas para isso, nós precisamos reconhecer aonde que eu estou errando, aonde que eu preciso melhorar. Então, aqui eu estou dando um exemplo para vocês na área conjugal. Então, o seu marido, a sua esposa não vai descobrir sobrenaturalmente o que você quer. Nós precisamos conversar. O que eu espero de você? Eu espero de você isso. Uma vez que o outro sabe, ele vai começar a ter atitudes diferentes. Agora, você, mulher, fica rixosa, birrenta, porque chega o dia das mães e seu esposo não faz nada pra você. Aí você vê a sua amiga fulana, a sua amiga ciclana recebendo uma cesta e você fica brava com isso. Mas você já falou pro seu marido que você quer receber isso? Você já explicou pra ele que você ama isso? Porque talvez na cultura dele, a mãe dele não recebia. Ninguém da casa dele viveu esse tipo de coisa. E se você não falar para ele que você gosta de um mimo, de um agrado, de ser homenageada no dia da mãe, no dia da mulher, sei lá, isso não vai acontecer nunca, querida. Você precisa falar: olha, eu quero um presente nesse dia. E o homem também. Se ele gosta de isso, de aquilo, ele precisa falar também. Então, por que eu estou falando isso para você? Porque para Deus restaurar qualquer coisa, há necessidade de expor as coisas, há necessidade de falar: peraí, preciso me posicionar nessa área, preciso parar de cometer esses erros, peraí, o meu esposo. Então, eu lembro que no começo do meu casamento, eu e o apóstolo tivemos alguns alinhamentos em falar: olha, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, certo? E se vocês não fizerem esse tipo de alinhamento dentro de casa, vocês não vão conseguir se entender e não haverá uma restauração. E esse sonho de viver o quê? Em unidade de um casamento, a restauração de viver debaixo, né, de uma família alinhada, feliz, não vai ter porquê. A comunicação, exatamente, é a chave, amém? Certo? Então, outra coisa que rouba, né, vou falar aqui, olha o que rouba, tem coisas que roubam o seu direito de viver uma restauração numa área. Pecados que você vive cometendo, desobediência, alianças erradas. Por exemplo, você anda só com mulher tranqueira. Você acha que você vai ter um casamento feliz? Não, por quê? Se essas mulheres, por exemplo, às vezes você viu lá a sua amiga roubando o dinheiro do marido, gastando o dinheiro do marido sem comunicar ele. Eu acredito que o dinheiro é do casal, mas ele precisa ser usado com sabedoria e inteligência. E há necessidade de comunicar, sim, quando vai fazer uma compra, adquirir alguma coisa. Então, se você está fazendo algo escondido do seu marido, ou você, marido, da sua esposa, isso é uma legalidade, tá? A gente poderia entrar aqui num tema vasto, tá, gente? Eu tenho acho que eu tenho seminário, imersão, o que eu tenho na área do casamento? Antes do sim, aposta. Não, mas não é antes do sim. Esse aqui eu tenho o do casamento, tá? Então, eu tô falando aqui a área da restauração do casamento. Eu quero viver uma restauração. Apóstolo, meu marido quer me abandonar. Aí você vai ver, tá, por que seu marido quer abandonar você? Aí você vai ver quem que é essa mulher. Queridos, um homem, quando ele encontra uma joia preciosa, não larga não. Mas será que você tem sido essa joia preciosa?
Lógico que eu sei que tem maridos que são ogros e não reconhecem. Mas será que essa mulher já trouxe para esse marido trouxe para essa esposa as coisas que você não está insatisfeito? Então aqui eu estou falando da área no casamento. Agora eu vou usar de exemplo na área financeira. Você quer viver a prosperidade que vem de Deus, mas você passou a vida toda ganhando dinheiro fácil, jogando na loteria, sonegando imposto. Você ainda faz isso e quer que Deus te prospere. Eu preciso dizer que o profano não mistura com o santo. E se você quer viver a prosperidade que vem de Deus, primeiro você tem que renunciar ao pecado, pedir perdão, quebrar as legalidades. Não adianta você querer viver algo que vem da parte de Deus e você ser um território ainda sujo. Você ser um território ainda, né? Você ganha dinheiro trapaceando, enganando as pessoas, mentindo, roubando. Você ganha dinheiro, né? Passando a perna nos outros. Então não adianta isso. Então, você quer viver a prosperidade que vem do Senhor. Ok. Então, faz um acerto com Deus. Fala, Deus, me perdoa. Perdoa, Deus, quando eu roubei uma fruta na casa do vizinho. O roubo abre legalidade contra a sua área financeira. Ah, mas uma fruta, apóstolo, era sua? Não. Você pediu para pegar essa fruta? Não. Então são coisas bobas. Você pega a caneta em tudo que é lugar que você vai, porque ali tem muita. Mas alguém te deu essa caneta? Não. Aquilo que você não ganhou e você pegou, você furtou, você adquiriu de maneira indevida. E isso abre legalidade na sua vida. Então são tantas coisas que talvez você já está habituado a fazer que você não está nem entendendo que talvez sua vida está travada por causa das pequenas legalidades que estão abertas. Então não tem como você viver uma prosperidade que vem da parte do Senhor se você não tiver uma vida íntegra. Uma vida organizada. E quando eu falo isso é sem essas brechas, sem essas legalidades. Amém? Você quer prosperar, mas você faz coisa ilícita. Ah, não, Deus vai me prosperar. Prosperar com você, trapaceando com você na máfia ou com você fazendo contrabando de coisas? Não, Deus não vai te prosperar. O diabo pode te prosperar, mas Deus não. Porque Deus não prospera o profano. Deus não faz isso, certo? Então eu quero que você entenda esse tipo de coisa. Então não adianta a gente falar, ai, Deus abre uma porta para mim. Você precisa achar favor diante de Deus para Ele poder fazer isso. Por isso que nessa madrugada nós quebramos o que? As legalidades, as maldições hereditárias. Tá? E muitas vezes tem coisas que vocês estão fazendo que é repetitivo. Amém? Queridos, para mim, dentro da área da prosperidade, a maior moeda de honra é uma pessoa ser dizimista, porque ela entende que tudo que ela tem é do Senhor e ela está devolvendo 10%, certo? Então, eu acredito que existe a prosperidade que vem de Deus, debaixo dos seus princípios, uma vez que você se posiciona. Existe a prosperidade que vem de Satanás, certo? E existe a prosperidade que vem do ímpio, que não tem temor a Deus, tá? Eu tenho um seminário que chama Código da Prosperidade, eu falo sobre tudo isso com vocês, amém? Então, essa é outra área que a pessoa quer viver prosperidade, só que agora eu vou bater um pouquinho com força. Aí você foi lá, fez a oração, participou da campanha, falou, Deus me prospera, mas você tá com a bunda no sofá. Deixa eu te falar, você não vai ganhar na loteria. Não vai chegar um anjo com a sacolinha de dinheiro e falar, eis que Deus mandou eu vir aqui te prosperar. Você vai ter que levantar a bunda do sofá, você vai ter que pedir para Deus uma ótima ideia e começar a empreender e trabalhar para você poder prosperar financeiramente. Não existe prosperidade sem trabalho, não existe prosperidade sem estratégia. E eu te digo algo, é muito difícil prosperar, porque exige de nós a nossa energia, exige de nós a nossa estratégia. E essa estratégia Deus que dá pra gente, Deus dá essa estratégia. Queridos, prosperar não é fácil, você tem que sempre estar com o pensamento à frente. Aí você tá lá, CLT, naquele emprego, não, Deus vai me prosperar, Deus me deu uma promessa que eu vou ser empresário. Ah, Deus te deu uma promessa, vai ser empresário. E aí você já estudou alguma coisa para você começar a empreender? Ah, não, vai acontecendo de repente. Não vai acontecendo de repente. Porque se você não estudar uma ótima ideia, se você não começar a vender nem que for roupa na sacola, de casa em casa, você não abre a sua loja. Porque ninguém começa, querido, talvez com uma loja. Talvez a pessoa começa vendendo eu tenho minha cunhada, começou a vender roupa de academia esses dias.
né? E ela tem crescido, agora tem vendido nas redes sociais, agora ela tem uma loja dentro da casa dela. Então, mas ela começou numa sacola, vendendo, oferecendo lá no beach tênis, tal. Então, o que eu quero dizer para você? Você quer empreender, mas você precisa trabalhar. Você precisa correr atrás. Queridos, não é fácil, nem lançar um curso é fácil. Exige uma estratégia, só em um lançamento que eu faço, existe mais de 12, 13 pessoas envolvidas. É editor de vídeo, é estrategista de automação, é gestor comercial, é os suportes, é fulano da plataforma que fica os cursos, que gerencia isso. É um monte de gente, é um monte de coisa, é uma orquestra muito grande para lançar um seminário, para lançar uma escola, dá muito trabalho. Então tudo tem, né? Tudo tem um trabalho, então não adianta você falar assim, vou dar outro exemplo. Tem gente, eu quero romper nas redes sociais, mas tá difícil. Você posta vídeo todo dia? Você faz uma live todo dia? Não, eu não faço, eu fiz lá uma vez por semana e depois não deu em nada, eu parei. E não vai dar. Porque se você não colocar energia todo dia sobre aquilo, as coisas não vão. E outra, às vezes o começo é muito difícil em tudo, para prosperar, para restaurar a família. Então as pessoas querem hoje um resultado muito rápido. Quer viver uma restauração, eu quero que Deus me restaura nessa área, Deus me abençoe nessa área, tal. Então eu tô falando aqui algo sobre trabalho para vocês. Então você quer prosperar, você quer ser um empresário, mas o que você está disposto a empreender? E aí você fala, mas eu vou ter que sair do meu CLT, que é o meu ganho de vida seguro, eu ganho 2 salários, 1 salário, e aí como que eu vou sair? Não, você pode começar a empreender algo autônomo nas suas horas livres, e quando isso estiver tendo uma rentabilidade que te sustenta, aí você sai do seu CLT. Querido, deixa eu falar algo para você. O salário é um macho e o empreendedorismo é uma fêmea. Salário é muito difícil ele se multiplicar, a não ser que você tenha um salário muito grande, seja um ótimo gestor e tenha ótimas ideias. Mas do contrário, você vive naquela apagando o incêndio todo mês. Ganha para pagar as contas, para fazer isso, para fazer aquilo. Amém? E o que uma libertação na área financeira provoca na gente? Um destravar da mente, tá? A primeira prosperidade não é financeira. A primeira prosperidade que vem sobre nós é a ousadia e o intelecto que destrava. Você fala, nossa, eu tive uma ideia. Segundo nível de prosperidade, a coragem de ir e entrar nessa ideia. Porque muita gente até tem a ideia, mas não consegue entrar na ideia porque são covardes. Tem medo de fracassar, tem mais medo do fracasso do que da prosperidade em si. E eu falo pra você, toda pessoa que empreende está sujeita a fracassar. Mas o seu fracasso vai ensinar muito pra você. Ou seja, às vezes você vai empreender uma coisa, não deu certo, depois você vai aplicar outro método e ali, às vezes na segunda, na terceira, ou às vezes de primeira já dá certo. Então, o que eu quero trazer aqui pra você? Se você não reconhecer as coisas que você precisa mudar na sua vida para viver restauração naquela área que você quer, não adianta. Vou falar outra coisa aqui. Eu quero um marido, eu quero uma esposa, eu quero que Deus restaure a minha área sentimental. Mas você não pode ver uma curva de rio que você está entrando dentro. Você não pode ver uma pessoa torta que você está caindo para dentro. Você não aguenta a carne de esperar em Deus alguém. Toda hora você está no WhatsApp, iludindo uma pessoa, sendo iludida por uma pessoa. Você está dentro da igreja, mas dentro da igreja ninguém serve para você. Você se encanta por todo mundo que você vê lá fora. Toda hora você está achando que o Zezinho, o Pedrinho, a Mariazinha, a Joaninha é o seu esposo, é a sua esposa. Você não sabe esperar Deus trazer as coisas no tempo certo. E tudo que é curva de rio você está pegando. Aí, deixa eu te falar, esse homem de Deus, esse homem segundo o coração de Deus, essa mulher segundo o coração, não chega não. Porque você não sabe esperar a promessa. E a curva de rio por quê? Quando a pessoa tenta adiar, ou seja, quando a pessoa tenta adiantar a promessa. Não, porque eu creio que é esse. Não, querido, deixa Deus falar. Então tem muita mulher aí frustrada, mas não sabe esperar. Acha que qualquer coisa é seu marido, acha que qualquer coisa é sua esposa. E tá aí iludido, louco pra casar, não tá aguentando a carne. Vai jejuar, vai se santificar. Que no tempo certo Deus vai trazer, e Deus vai trazer num tempo que você tá estável emocionalmente.
Que você não está mais dependendo de uma pessoa para ser feliz. Deus já supriu você em felicidade. Deus já supriu você em plenitude. Aí chega o seu esposo, a sua esposa. Mas enquanto você for um carente emocional, uma pessoa mendiga por atenção, um relacionamento na sua vida vai ser uma catástrofe. Porque você vai se tornar dependente dessa pessoa. Aí você quer ter um marido, uma esposa. Você quer ter alguém segundo o coração de Deus. Mas você tá só o caco emocionalmente. Um ciúme descontrolado. Desconfia de tudo e de todos. Ou seja, não sabe conversar direito. Vai conversar com a pessoa, ofende a pessoa. Você acha que esse casamento dura? Humano não dura. Porque você é inseguro, deixa Deus tratar primeiro o seu emocional, para depois deixa Deus restaurar a sua área sentimental, deixa Deus restaurar as suas emoções, para depois ele te dar um esposo e uma esposa. Porque se ele te dá um esposo e uma esposa, você só o caco emocionalmente, você não vai dar conta de manter esse relacionamento. Você não vai conseguir. Infelizmente. Então tem muita gente querendo viver restauração em um monte de área, mas não se submete a Deus. Não fala, Deus, restaura em mim primeiro. Eu não quero me envolver com ninguém. Senhor, eu não quero agora, Senhor Deus. Primeiro, Deus, quebra toda a legalidade da minha vida. Quebra todas as coisas erradas. Senhor Deus, me liberta de todo o cativeiro que eu possa estar, para depois o Senhor me colocar na linha de frente para mim prosperar, para mim ter a minha família, para mim viver o propósito. Vou falar mais. O Senhor está trazendo aqui. Tem gente que quer viver o ministério, converteu há 1 ano, aí quer viver o ministério, quer começar a pregar, mas está cheio de legalidade. Não aguenta uma ofensa, não aguenta uma pessoa que se oponha contra a sua ideia. Você já se ira, você já não perde o domínio próprio. E deixa eu falar uma coisa para você. Se você quer ter e manifestar um evangelho saudável, deixa Deus tratar você primeiro. Porque você vai ter muita oposição e muita força antagônica contra você. E se você não tiver uma alma equilibrada, uma identidade em Cristo forte, na primeira perseguição que o inimigo vai fazer usando uma pessoa, você vai arriar e você vai falar, não, eu não dou conta disso não. Isso aqui é muito pra mim. Mas você sabe por quê? Porque você está na carne. Quem está na carne, querido, reage com raiva, reage com vingança, reage no pessoal. E eu já disse para você, uma vez que você está em Cristo, evangelizando na linha de frente, os ataques espirituais, eles não são pessoais. Eles são contra a pessoa do Espírito Santo que está dentro de você. Ele é contra aquilo que você carrega. A maior batalha do diabo não é você propriamente dito assim, não é sobre você, mas é o que você carrega e o que você está provocando dentro do reino das trevas através do resgate em massa de pessoas. Amém? Então, não adianta você falar, ah não, porque eu quero viver meu ministério. Ah, você quer viver seu ministério? Você tem paciência de evangelizar? Você tem paciência? E deixa eu te falar, hoje a minha influência é muito grande. Porque eu tenho uma bagagem, eu adquiri muito conhecimento. Mas quem me acompanhou no começo era de grão em grão. Fulano, tudo bem? Vai lá na célula hoje. Fulano, deixa eu te convidar para minha célula. Era assim, ó, boca em boca, era 1 por 1. E assim foi. E esse tempo em que eu evangelizava dessa forma, presencial, foi assim, ó, um conta-gota. E hoje a gente vê milhares de pessoas na oração da madrugada, pessoas que vão na nossa conferência. Mas tudo isso é uma construção, queridos. Então não adianta você ficar frustrado porque você levantou talvez a pauta de uma oração da madrugada e você não tem o tanto de pessoas que a gente consegue, convocar. Mas há quanto tempo nós oramos? Há quanto tempo nós somos constantes? Então não adianta você querer viver algo em Deus se você antes não permitiu Deus restaurar o seu coração, restaurar a sua identidade. E eu falo algo para você. Se você quiser viver prosperidade, restauração familiar, restauração conjugal, restauração em qualquer área, você precisa deixar Deus primeiro tratar a sua identidade. Tem gente que quer, ai Deus, trata o fulano porque ele é muito difícil na minha vida, trata o meu chefe, mas talvez o problema é com você e você tem que falar, Deus, me dá, Senhor Deus, o fruto do Espírito e me ensina a ter domínio próprio, me ensina a ser resiliente, me ensina, Senhor Deus, a aguentar a pressão do dia a dia. Amém? Então, as pessoas querem restauração, mas elas não querem se preparar para a restauração. E, queridos, uma vez que Deus vai restaurar uma área da minha vida, eu preciso me libertar das legalidades, sair dos pecados
que não me dá o direito de viver aquela restauração. Então eu preciso falar, Senhor, eu renuncio hoje a esse pecado. Senhor, me perdoa por isso, porque eu preciso limpar primeiro o terreno. Não tem como a gente fazer a plantação de uma semente boa num terreno sujo, num terreno cheio de pedra, num terreno que talvez a terra não está arada. Então, o que eu vejo hoje? Pessoas querem um resultado muito rápido e não querem preparar a terra para viver a restauração na área que elas mais precisam. E, queridos, eu sou uma pessoa que eu estudei muito a medicina, não sei se você sabe, eu sou médica de formação. E como médica de formação, a gente estuda as coisas muito bem organizadas. A gente estuda definição, a gente estuda agente etiológico, agente biológico, agente nananana, ou seja, por onde que entrou, quais são os sintomas, qual é o diagnóstico diferencial, qual é o diagnóstico de padrão ouro. Então a gente aprendeu a estudar as coisas muito bem organizadas. E eu acredito que com Deus é exatamente as coisas muito bem organizadas. Não tem como Deus abençoar sem antes você preparar esse território. Eu acredito em metodologias em Deus, em que você se coloca vulnerável, pede perdão, começa a se posicionar de forma diferente e sim, começa a viver uma restauração, uma bênção dentro de uma área e de outra. Uma coisa que eu faço muito nos meus conteúdos é trazer para você metodologia. E vocês sabem que eu não fico aqui enchendo a linguiça e falando um monte de coisa, não. Eu tenho começo, meio e fim. Certo? Começo, meio e fim, porque eu entendo que tudo tem que ter um começo, um meio e um fim, tem que ter um norte, certo? E com Deus é assim exatamente, o protocolo dele é esse também, existe um começo, um meio e um fim. Existe uma forma de Deus falar, olha, para restaurar essa área é assim, certo? Então, se você quer viver uma restauração, qual a área que você, coloca aqui, qual a área que você mais quer viver hoje uma restauração de Deus? E aí você vai falar assim, você vai fazer essa pergunta, será que eu já deixei o território arado para viver essa bênção? Será que eu, como pessoa, já tenho identidade para viver essa bênção do Senhor? Será que Deus já me deu uma mentalidade de viver todas essas coisas? Olha, a maioria de vocês, saúde, vou falar de saúde. Você quer saúde, mas você se empanturra de glúten, lactose, açúcar, você não faz uma academia, você vive debaixo de uma glutonaria muito grande, come um monte de coisa com conservante, não cuida da sua saúde, come fora de hora, não consegue fazer um jejum nem de 8 horas, nem de 12 horas. Aí fala pra mim, se empanturra de Coca-Cola, como que você não quer ter um câncer? Só come coisa, né, que deixa o seu pH ácido, proporcionando o seu corpo a ter câncer muito fácil. Não come verdura, não come fruta, só come porcaria, porque não, eu tenho seletividade alimentar. Você tem a frescura. Não, seletividade alimentar. Frescura, queridos. Porque o Gustavo disse que tinha seletividade alimentar. Agora ele tem que comer tudo aqui dentro da minha casa. Aleluia. Né ou não é, Gustavo? Gustavo não comia morango? Não, porque eu não gosto de morango. Já experimentou, Gustavo? Não. Falei, então você vai experimentar o morango e você vai ver se você... E outra, existem estudos que dizem que você tem que experimentar 7 vezes uma coisa para o seu paladar aderir. Aí você fala, ai, saúde, eu quero saúde. Ai, eu quero saúde. Não dorme direito, fica na internet, nas redes sociais até meia-noite, 1 hora. Aí não, querida, aí não tem saúde mesmo, aí é câncer. Aí é um burnout que acontece, aí é depressão, aí as suas vitaminas, a sua imunidade cai lá embaixo porque você não faz as coisas direito. Não tem isso. Deus quer... Gente, quem fez o reset viu. Mudamos a alimentação do reset. Jejum intermitente no reset. Fizemos as declarações lá de quebra de maldição e pedindo Deus para todo dia, cada ciclo de 9 dias, Deus restaurava na área. Teve gente que foi curada de câncer, nódulo sumiu, pessoas que tinham mau hálito e já tinham ido em tudo que é médico, saiu. Por quê? Queridos, tudo é uma questão também biológica. Existe o sobrenatural, mas existe também o natural. E aí tem gente, eu quero restauração na saúde. Mas vem cá, como que é a sua rotina? Como que é a sua alimentação? Muda, olha, você é o que você come. Você é o que você come, aí você quer, Deus restaura a minha saúde, tira essas dores das minhas juntas. Para de comer inflamação que você vai tirar toda a dor
das suas... você parou de comer inflamação. O que é inflamação? Glúten, lactose, açúcar, tudo que é tipo de conservante. Tira isso da sua vida 7 dias e fala pra mim se você vai ter alguma dor na sua junta. Fala pra mim. É simples. É simples assim. Amém? A gente no programa faz um suco detox. A cada 9 dias um tipo de suco. Deixa eu falar, a cada 9 dias faz um tipo de suco. E aí, tem suco até de desparasitação. Aí a pessoa, eu tô cansada, eu tô morrendo de sono. Você desparasita pelo menos uma vez no ano, criatura? Não, eu nunca desparasitei na vida. Então tá cheio de verme aí, consumindo sua vitamina, consumindo a sua energia, te dando aí, né, quase uma icterícia, esse amarelão. Aí você não sabe o que tá acontecendo. Então, como que você quer restauração da saúde se você não cuida da saúde? Como que você quer restauração de áreas, né, no seu corpo se você não vive isso daí? Amém? Então hoje o reset é para a vida. Eu tomo suco, né, detox todos os dias, né? E depois de um jejum intermitente tomo suco detox porque o corpo entende, nossa, essa é a primeira alimentação. Eu vou absorver tudo de bom que tem dentro desse suco para mim poder processar esse corpo, certo? Então câncer nenhum fica num corpo com pH alcalino. E o que deixa o pH alcalino? O suco detox todo dia, couve, tudo que é verde deixa o pH super alcalino, limão deixa o pH alcalino, tá? As castanhas deixam o pH alcalino, azeite ômega. Então, aí você toma Coca-Cola, você toma glúten, lactose, tudo deixa o pH ácido, favorecendo o quê? O câncer, tá? Então, o que eu estou tentando dizer para você? Se nós não nos posicionarmos, porque Deus quer te abençoar sim, mas Ele também quer o seu posicionamento. E eu fico, às vezes, que Deus deve achar que a gente é hipócrita. Não, Deus, eu queria que o Senhor me curasse disso, mas essa pessoa não cuida da saúde. Deus me cura daquilo, nas emoções, mas essa pessoa é dependente emocional, fica toda hora, né, dependendo da validação do outro, não muda o comportamento. Querido, se eu ministrar cura interior em você, essa é a primeira parte, você vai ter um certo alívio. Mas se você continuar a fazer o que você faz todo dia, alimentando as suas emoções nas pessoas, e as emoções das pessoas em você, criando vínculos tóxicos, eu sinto muito. A ferida que você achou que tinha sarado, ela vai ser aberta novamente. E os demônios que se alimentavam dela vão voltar, e agora vão voltar mais forte. Então não adianta a gente ministrar algo sobre a sua vida e você não ter um posicionamento, porque ainda nós vivemos no mundo natural. Existe a parte espiritual que é feito quebra a legalidade, mas existe o que? Posicionamento. O ato de quebrar, expulsar um demônio te dá força e atitude para você conseguir se posicionar. Mas mesmo assim muita gente não se posiciona e continua, e continua, e continua, e faz a mesma coisa, e vai lá e persiste no erro. Então não adianta nós querermos viver restauração se nós não tivermos essa consciência do que eu preciso arar a terra, eu preciso melhorar isso aqui. Quer viver expansão? Mas o que você faz? Mas o que você faz para viver essa expansão? O que você tem feito para viver? Eu quero ampliar minha empresa. Tá, mas para ampliar sua empresa você precisa treinar funcionários. Nós estamos vivendo uma expansão ministerial. Então, a primeira coisa que eu entendi não tem expansão se eu não tiver mais líderes. Então, levantei a pastora Letícia e a pastora Luana para me ajudar a levantar e treinar líderes. Nós temos hoje mais de 150 líderes e logo nós teremos mais 100 e poucos líderes em nome de Jesus. E a cada leadership nós estamos levantando pessoas qualificadas para executar e ser levantadas no reino de Deus. E assim o Ministério Global Fire vai expandir. Mas para isso tem que ter o quê? Pessoas prontas. Amém? Glória a Jesus. Pegaram ou não? Então não adianta nós sermos hipócritas. Senhor, quero restauração aqui, quero restauração ali, mas você não arou a terra. A terra precisa estar arada. A terra é seu coração, é sua identidade. A terra é uma mentalidade em que Deus, Ele vai te dar, mas existe o que? O seu posicionamento. Então eu sempre aprendi que para mim viver qualquer coisa existe o que? Um antes meu. Um antes de posicionamento meu. Então, para tudo, Deus quer te dar um carro. Então, eu acredito que Deus pode sim te dar a chave do carro. Certo? Olha, eu vou trazer algo aqui para vocês. Se Deus te dá a chave de um carro,
Você pode comprar ele à vista, financiado. Deus pode até usar alguém para te dar, sim ou não? Mas na maioria das vezes é você que vai comprar. Mas se você não tiver organização financeira, se você não tiver caráter de ter ali pelo menos um pouco para dar entrada e fazer um financiamento, eu sinto muito, você não vai adquirir um carro. Porque até para ter algo hoje, você tem que ter uma organização, você tem que ter crédito, certo? Então tudo existe uma organização, existe um posicionamento. E eu quero que vocês entendam isso. E Deus, queridos, nos convocou, né, para receber a bênção dele, mas existe a nossa parte. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Então, Deus quer restaurar a sua identidade, mas ele quer ser a sua vulnerabilidade em falar: Deus, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa preguiçosa. Deus, restaura a minha identidade. Deus, eu sou isso, eu sou mau cara. Fala para Deus quem você é e aquilo que você não consegue mudar. Porque ele tem poder de transformar você, mas enquanto você não reconhecer que você é soberbo, que você é orgulhoso, que você precisa ser tratado, como que Deus trata você? Porque você está debaixo de uma iniquidade, você está vivendo coisas que você acha que está tudo bem, então não tem como Deus te dar uma identidade, uma vez que você não consegue ver as coisas que estão sendo pedra de tropeço. Então Deus, ele quer restaurar todas as coisas e todas as áreas na nossa vida. Mas primeiro ele vai restaurar hábito, restaurar decisão, restaurar as alianças que você tem com pessoas, vai restaurar os seus caminhos, vai restaurar todas as suas atitudes, vai restaurar o seu linguajar, vai restaurar a sua forma de pensar. Amém? E tem gente que quer viver, eu quero viver uma fé avassaladora. Mas você não muda a influência que proporciona seus pensamentos, não, se você vai viver. Então tem gente que quer uma fé avassaladora, mas só vive vendo no Jornal Nacional coisa negativa. Não vai ter nunca fé avassaladora. Você precisa se posicionar, escutando mais as pregações, escutando o testemunho, lendo a Bíblia, ficando mais dentro do Senhor, amém? Do que nessas notícias do mundo. Aleluia? Glória a Deus. Meus queridos, essa era a palavra que eu tinha para vocês. Amanhã é a nossa aula, Origem dos Demônios, é uma aula gratuita. Você precisa escrever aqui, agora aqui nos comentários, eu quero. Vai chegar um link para você. Você vai fazer sua inscrição, certo? Vai entrar na plataforma, entra no grupinho lá, que nós vamos estar enviando o link para você da aula. A aula é ao vivo, não vai ficar gravada, certo? Você não vai conseguir assistir a aula depois. Então é uma aula às 14 horas, 100% online, 100% gratuita, a origem dos demônios. Vou falar sobre os anjos caídos, vou falar sobre os espíritos espíritos imundos, né? Vou falar muita coisa legal para você que eu tenho certeza que vai mudar totalmente, né, a sua forma de ver o mundo espiritual e vai te dar um posicionamento, certo? Então, vou trazer aí muito conhecimento para você. Então se prepare para nós vivermos algo amanhã sobrenatural. É amanhã, dia 7 de março, tá? Um beijo no seu coração, ama a sua vida e eu te espero na próxima madrugada para nossa oração. Eu vou estar fazendo uma oração declarando as bênçãos do Senhor na sua área financeira, na sua área intelectual, na sua área profissional, que são áreas que englobam aí essa área de produção, de crescimento. Aleluia? Que Jesus te abençoe poderosamente.